Muito bem dito, no ar. Estamos hoje tendo o prazer de receber um querido amigo, um vereador de Salvador competentíssimo, terceira legislatura, uma pessoa de um caráter excepcional e representa muito bem os nossos soteropolitanos, nossa cidade, luta diariamente pelo bem-estar da nossa cidade, apoiando o prefeito, criticando as coisas erradas, fiscalizando o executivo e dando o apoio necessário para que a cidade se desenvolva cada vez mais. Nós estamos aqui com o nosso querido Tinoco, e Tinoco porque na verdade ele é conhecido como Cláudio Tinoco, mas eu chamo ele de Ti, porque é uma amizade, um respeito muito grande que eu tenho por ele. Mas eu estou muito agradecido pela sua presença e dizer que sei que você está numa missão, uma nova missão aí, está enfrentando uma nova missão, e queria que você falasse um pouquinho de você, dos projetos que você tem na Câmara, né, do que você quer, né, enfrentar aí para o estado da Bahia, né? Eu sei que você é pré-candidato a deputado estadual, junto com o nosso pré-candidato a governador ACM Neto. E me diga aí, o que é que você está fazendo hoje, fora o trabalho da Câmara, viajando muito pelo interior, buscando apoios? Me conte aí de novo. Olha, Evaldo, primeiro agradecer você pelo convite. Eu acompanho, você sabe, de perto, às vezes pela internet, pelo WhatsApp, pelos grupos que a gente participa, e desde que você anunciou essa sua iniciativa de, através do podcast, estar trazendo realmente pessoas, assuntos de interesse da sociedade, eu já fiquei atento para poder acompanhar. Já vi passar por aqui, no curto prazo, já de gravações, eu diria, conteúdo produzido por essa sua iniciativa, figuras muito emblemáticas da cultura, do esporte. E eu acho que na minha vida pública, seja não só na vida política, mas na executiva, eu me coloco aqui também muito grato por participar assim, de um elenco, realmente, de pessoas que você tem convidado. Desejar sucesso para você. Eu acho que essa é uma forma moderna da gente estar se expondo, né? Em comunicação com a sociedade. Você que tem um grande legado, não só aqui para a cidade de Salvador, mas para toda a Bahia. Eu tenho também uma satisfação de ordem pessoal. Eu considero também um amigo, né? Acima de tudo, também uma referência muito positiva na minha vida pública. Você que já me ajudou muito como gestor, presidente da DESAL e em tantas outras funções, mas acima de tudo como meu colega na Câmara Municipal, que eu espero que, se for o seu desejo e os desígnios da sua vida também, você possa retornar em breve. Se for o seu desejo, eu repito, tenho certeza que é o desejo dos seus eleitores, das pessoas que são gratas e são admiradas e admiram também o seu trabalho. Eu continuo na Câmara Municipal. Você sabe, eu saí no meu segundo mandato lá da Câmara para ir para a Secretaria de Cultura e Turismo. E fez um grande trabalho. Acho que fizemos um trabalho que foi digno da missão ofertada pelo então prefeito ACM Neto. Mas desde que eu voltei para a Câmara, fui a minha reeleição, entrei no meu terceiro mandato, eu venho paralelamente buscando realmente construir uma candidatura de deputado estadual competitiva aqui nas próximas eleições que vão ocorrer em 2 de outubro. E para isso, você sabe muito bem que a gente tem que tirar um pouco o pé da nossa capital, da nossa querida cidade de Salvador, que eu tenho tanto orgulho de representar uma parcela significativa da população, para circular pela Bahia. E é claro que o que eu tenho de vantagem é conhecer, de certa forma, o nosso Estado, né? Desde que eu fui superintendente da Secretaria de Educação do Estado, durante 4 anos, no governo de César Borges, tendo então o secretário Heraldo Tinoco ali conduzindo Educar para Vencer e tantos outros programas importantes na área educacional, quando a educação era levada a sério na Bahia, quando nós tivemos ali a oportunidade de corrigir a idade séria dos alunos, alfabetizar melhor as crianças, né? E oferecer para, sobretudo, os jovens do ensino médio uma formação que era promissora e motivadora para uma vida digna, profissional, técnica para essa juventude. E também na Secretaria de Infraestrutura, quando estive ali também já no governo de Paulo Souto, como chefe de gabinete e também como secretário
durante o último ano de Paulo Souto como governador em 2006, que me fez também conhecer pela grande obra na área de eletrificação rural, de melhoria das estradas, de construção de novas estradas, enfim, um plano de logística de transporte para o estado da Bahia. Então essas experiências do passado me fizeram conhecer a Bahia e é por isso que eu tenho caminhado muito pelo interior e estou muito feliz de encontrar realmente uma receptividade muito grande. A minha sensação é que o baiano, o eleitor baiano, vai desejar nas próximas eleições uma renovação. Essa renovação passa também por uma, eu diria, perspectiva de maior segurança nessa renovação. E quem transmite essa segurança é a Semineto hoje, pela experiência que ele desenvolveu aqui, como 8 anos prefeito, o melhor prefeito do Brasil na avaliação e transformação da cidade. E para não alongar muito, eu fico às vezes, como foi no dia de ontem, conversando com meu filho, eu fui dar um abraço ao meu irmão mais velho lá em Camaçari, que foi o aniversário dele, fez 60 anos, eu voltava com meu filho mais velho, e a gente, quando entrou em Salvador aqui, corria essa paralela, conversando, né? Passamos aqui pelo Imbuí, né? Com tantas intervenções que você foi protagonista de muitas coisas que aqui aconteceram, e eu conversava com o Gabriel, né? Como Salvador mudou muito nesses últimos 9 anos, né? E às vezes as pessoas perdem a memória. Lembrava, por exemplo, que a paralela só tinha 4 faixas e uma das primeiras coisas que o Neto fez foi alargar um pouquinho a paralela, implantando 5 faixas. E é claro, hoje a gente vê a cidade com uma mobilidade muito melhor, com tantas obras e intervenções. Eu fico muito feliz porque sei também que você teve uma participação decisiva em todas essas intervenções. A gente sabe que essa referência que Neto está levando, inclusive, para o interior, né? O que ele fez em Salvador está sendo exatamente um ponto de partida para a adesão das pessoas. As pessoas querem aquilo que Salvador teve no interior, né? A gente que participou, inclusive da gestão passada, antes de Neto, como eu participei, efetivamente na DESAL, na Secretaria de Transporte, na Fundação Cidade Mãe, eu sei que melhorou bastante. Cada prefeito tem sua parcela de contribuição para a cidade. E sabe que não todos têm, né? Todos fazem as suas obras, fazem o seu trabalho, e nós temos aqueles gestores que têm olhos de águia, que eles sabem o que é que a população precisa. Por quê? Porque foi para o bairro, né, e buscou informações da população. Não se prendeu a gabinete, não quis informação só de vereadores de liderança, foi buscar essas informações dentro do próprio povo, ouvindo o nosso bairro, que foi um programa interessante aquilo ali, ajudou muito o prefeito a fazer esse trabalho. E conta com pessoas como você, que tem um legado na cidade, você tem trabalho, você foi da Saltur, você fez um trabalho, os carnavais que você fez, executou, foram carnavais sensacionais. Eu dou risada no carnaval, tio, porque todo ano assim, é o melhor carnaval do ano. O carnaval nosso é tão bom que todo ano é o melhor. Reparou isso, né? Verdade. Nunca você, não, o ano passado foi melhor, não existe isso. Esse ano é melhor do que o ano passado. Todo ano é assim. E Acho que teve o último que foi o melhor do mundo, do inclusive. mundo, do mundo é assim, o carnaval nosso é assim. Mas me diz uma coisa aí, vai ter greve de professores? Rapaz, olha, eu acho que vai, né? Sobretudo porque nós estamos num ano eleitoral e a gente sabe como os sindicatos que representam as categorias se envolvem na política. Muitos presidentes de sindicato, coordenadores de sindicatos são candidatos. E uma bandeira que essas lideranças sindicais têm é exatamente paralisar, mobilizando as suas categorias para fazer frente aos governos que eles são contrários e, com isso, angariar, logicamente, os votos da categoria. É por isso que eu acho que vai ter greve. Agora, um momento ruim, né? Porque nós saímos de uma pandemia onde teve 2 anos sem aula, fazer greve de escola, de professores agora é terrível. É mais um grande prejuízo para a educação, você que foi secretário de Educação. Claro. E veja, Evaldo, até para a gente jogar muito limpo com os seus ouvintes, aqueles que vão estar acompanhando o seu programa, e, lógico, com a sociedade de forma geral. Primeiro, a gente precisa reconhecer que há um achatamento do poder aquisitivo do trabalhador. Eu estou falando isso aqui em todos os níveis, não só no setor público, como no setor privado.
Nós, antes da pandemia, já vínhamos enfrentando uma crise econômica, né, provocada inclusive por instabilidades políticas no país e motivações até mesmo internacionais. Eu lembro, por exemplo, em 2017, aliás, antes disso, em 2015 eu conversava com a Semineto. Quando a gente entrou com o mandato em 2013, em 2014, a gente ainda circulava nas ruas para avaliar as obras, ia nas comunidades, enfim, a gente não tinha aquela pressão pelo pedido de emprego. Ali no final de 2014, entrou em 2015, a gente começou a sentir uma intensidade do pedido de emprego. A gente desce do carro na comunidade, ali do jovem aos mais velhos, sempre com o currículo na mão, é uma mãe pedindo para empregar o filho, é o marido pedindo para empregar a mulher. Ou seja, a crise econômica leva a isso, não é? Você ter um índice de desemprego, sobretudo aqui na Bahia. Nós perdemos a Ford, né? E a gente não viu nenhum grito, nenhuma briga, nenhuma contestação. Pode ser a decisão mais internacional que fosse. Pode ter sido uma decisão que levou também em outros estados do fechamento. Se aceitou pacificamente. Se aceitou pacificamente. E depois se aceitou pacificamente porque teve contrapartidas também de indenizações que foram, eu diria, viabilizadas e entrou no caixa do Estado, que está gastando esse recurso de outra forma, mas aquilo que é importante, que é a geração de emprego, ela foi sacrificada, né? E, é claro, no setor público, que tem um enfrentamento muito maior por causa da pandemia, que criou despesas excedentes, despesas extraordinárias na área de saúde, na área social, né? Então, e veja, por que eu falo, mesmo reconhecendo tudo isso, que deve ser o direito de qualquer categoria, de qualquer trabalhador buscar, né, as suas melhorias, não só salariais, condições de trabalho, eu acho que mas trabalhando. Veja, por que a APLB, que é o sindicato representativo dos professores, conduzem uma declaração de greve para a rede municipal de Salvador e para a rede estadual não faz? O estado da Bahia que tirou nota 0 porque não ofereceu nem 1 minuto de educação à distância durante a pandemia. Temos o pior índice de ensino médio. Isso tem reflexo, inclusive, no desempenho dos professores e das professoras em sala de aula, né? A recuperação, e você foi muito feliz em abordar isso, a recuperação desse tempo perdido de 2 anos sem aulas na Bahia é melhor. Não há recuperação. Não há. É uma geração aí que perdeu o tempo. Né? Então, pelo contrário, você precisa estar em sala de aula, garantindo realmente que essas crianças, esses jovens, possam voltar a ter a mediação do professor na incorporação do aprendizado. Então eu lamento muito que a decisão, a luta, por mais legítima que seja com paralisação, seja com greve, mas eu tenho certeza em afirmar isso, que isso é motivado sobretudo pelos interesses políticos em ano eleitoral. Eu estou aqui com Cleide de Parque São Cristóvão, querendo saber se é verdade que os transportes os rodoviários vão paralisar a partir de amanhã. Eu acho que não tem isso ainda, né? Não, tem muita especulação, Cleide. Eu quero aqui até aproveitar também a sua audiência e o programa e conversar com Cleide e com tantas outras pessoas. A gente tem um dos grandes problemas na cidade, você como ex-secretário de transporte tem essa compreensão, eu diria assim, com propriedade, é um dos maiores problemas que a gente tem hoje para as cidades brasileiras. O prefeito Bruno Reis lidera um movimento em Brasília, arrastando inclusive prefeitos de outras capitais que são até mais desenvolvidas do que Salvador, em prol da aprovação de um subsídio federal para os municípios para poder mitigar esse efeito que é agravado aqui em Salvador pela, eu diria, até vantagem hoje da gente ter um sistema multimodal. A gente fala do metrô, né? Que trouxe normalmente uma transferência de público, né, de usuário do sistema rodoviário para o sistema metroviário. Cada modal que você recebe na cidade, você enfraquece os mais antigos. Enfraquece mais os mais antigos. Então, nós já tivemos até, acho que eram 20 milhões de passageiros no sistema rodoviário. Isso caiu durante a pandemia, acho que para menos de 9, hoje já está recuperando um pouco, 12 milhões de passageiros, mas é quase que a metade do que tinha no sistema anterior. Isso fez com que um dos concessionários faliu literalmente, teve que entregar, a prefeitura fez uma intervenção. A CSN, né? A CSN, que atende aqui mais a região da Orla. E hoje, sem esse subsídio federal, né, a prefeitura está tendo que subsidiar o sistema.
A Prefeitura de Salvador já contratou pessoal rodoviário pelo sistema REDA, que é o Regime Especial de Direito Administrativo, temporário, cesta básica para todos os rodoviários durante, sei lá... E o prefeito disse que eles vão ser indenizados em tudo, né? Tem a indenização daqueles que foram, logicamente, afastados, né? É claro que ainda tem uma série de outras providências. A responsabilidade, inclusive, ela é privada no sentido de que eram empregados do consórcio privado, mas a Prefeitura tem feito todo o esforço, Evaldo, e aí a Cleide também, para que a gente não tenha um prejuízo maior à população. A gente tem 2 colegas na Câmara Municipal, competentes, aguerridos, que são Hélio Ferreira e Tiago Ferreira, que são representantes da categoria. O diálogo é aberto com a Prefeitura. Nós temos na Câmara hoje paralisado um projeto de autoria do prefeito Bruno Reis para estabelecer um subsídio esse que vem, eu diria, diminuir o efeito do aumento tarifário, que é uma exigência do contrato e para não quebrar o sistema todo. Você é testemunha, eu sei que você é um pouco mais velho do que eu, mas você é testemunha que Salvador já teve uma empresa de ônibus, a Transur. Se a gente continuar com essa crise, vai chegar ao ponto que a Prefeitura vai ter que contratar... Né? A Prefeitura teve a Transur e teve a Suba. Qual era? Suba. Suba? Aí tinha uma brincadeira, suba e desça para ajudar a empurrar. Porque normalmente o poder público às vezes tem maior dificuldade. Imagine você contratar uma peça de um motor de ônibus, contratar, sei lá, alguma peça de oficina por licitação, por tal. Ou seja, o poder público é muito mais lento do que a iniciativa privada. Então a concessionária tem realmente uma chance, eu diria, melhor de administrar. Eu estou muito preocupado, mas a gente tem que encarar os problemas. O que eu gostaria de ver é que todos os envolvidos estejam na mesma vibração, no sentido de que quem não pode ser prejudicado é o usuário, é a população que depende do sistema por ônibus. A gente tem hoje uma obra que eu considero importante acontecendo na cidade, que é do BRT, para melhorar inclusive a qualidade desse serviço para a população, não só tendo um sistema mais rápido, mais moderno, ônibus elétricos, com ar-condicionado, enfim. É isso que eu acho que a gente tem que se empenhar, né, para que a gente possa cada vez mais melhorar as condições daqueles que precisam realmente do sistema de transporte público. A mobilidade hoje é um problema grave no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, porque com o crescimento populacional de todos os lugares, entendeu? E como as cidades com uma topografia complicada, né? Principalmente a nossa aqui, que é difícil, né? E apesar de Salvador ser para mim a cidade mais bela do mundo, verdade, mas nós temos aqui umas peculiaridades que a gente sabe que pouca cidade tem. Mas eu estou aqui com uma mensagem de Carlos Cristóvão de Piatã dizendo que Neto vai ganhar do primeiro turno. Manda um recado para você. Olha que ótimo, viu? Eu já estou agora confiando mais ainda. A gente tem acompanhado as pesquisas, né? Neto teve até uma última pesquisa, acho que publicada ontem, uma pesquisa feita eu vi, por 61%, né? 67%, né? 67%, né? Eu vi. Aliás, 61% de frente. Porque os 6%. Dois candidatos, que é o pré-candidato do governo Jerônimo e o pré-candidato Roma, está com 6 empatados. Um com 6, um com 5, mas empatado tecnicamente, né? Mas o que eu acho, Evaldo, e você como um político também, né, sabe que a melhor referência é a percepção que a gente tem nas ruas, conversando com as pessoas. Eu ainda com uma vantagem por estar circulando pelo estado, né? Então eu estou indo para municípios médios, grandes, mas indo para municípios pequenos e para a zona rural. Então, onde eu tenho circulado é impressionante como, eu diria, Neto já é conhecido. Neto foi candidato a deputado, ou foi melhor, eleito deputado em 2002, há 20 anos, com 404 mil votos. Votado em todos os municípios da Bahia. Eu estou falando há 20 anos. Aliás, as votações dele sempre foram grandes, né? Depois foi por 10 anos, depois teve mais 2 eleições para deputado federal, né? E esses 8 anos em Salvador, ele conseguiu realmente uma projeção em nível nacional, e aqui na Bahia não poderia ser diferente. Então as pessoas primeiro conhecem, sabem da capacidade dele hoje,
sabem da juventude, da força de trabalho que ele representa hoje, porque ele assumir em janeiro é um governador que pode realmente ficar 8 anos e as pessoas vão ter que dizer assim, olha, ele vai ter a energia suficiente para governar esse estado, colocando realmente a Bahia num patamar de desenvolvimento muito melhor do que está. Então, mas acima de tudo, as suas realizações. Então, eu concordo aí com o nosso amigo de Itapuã, Carlos Piatã. De Piatã? Com o Carlos, que realmente eu acredito que Neto ganhe e ganhe no primeiro turno. Eu sempre, quando era vereador, eu dizia, e digo até hoje, em todos os lugares que eu falo, um amigo, eu passei uma pesquisa para uns amigos meus, dos grupos, aí ele botou assim, esse menino já é governador, dizendo a mim, né? Eu disse, rapaz, o problema de Neto, o problema é que Neto está conseguindo toda essa aceitação no Estado, é que ele tem uma coisa que vocês precisam entender. Ele nunca promete aquilo que ele não pode fazer. A gente, quando chegava no bairro, como eu sempre cheguei, até hoje eu vou, eu digo, olha, nós vamos fazer isso. Ele garantia e fazia. Né? Isso é uma coisa assim, muito tranquila para quem é vereador em Salvador, quem vai ser deputado com ele governador, né? Deus quiser que ele chegue lá, e Deus vai querer, né? Com fé em Deus a gente vai. Eu acho que não se compara, porque inclusive o pré-candidato contra ele foi secretário de Educação, e nós estamos hoje com a educação e a segurança na Bahia, que está uma lástima. Terrível. Ultimamente você tem lido os jornais, você pega os jornais, você pega as redes sociais, você pega, e eu agora como um homem de comunicação, eu tenho que ler tudo. É todo dia assalto, sequestro, estupro, feminicídio, roubo, furto, tudo, né? E está difícil. Eu considero duas coisas fundamentais aí nessa abordagem. Primeiro, essa coisa do não prometer aquilo que não pode cumprir. E olha que Neto, nós fomos candidatos junto com ele em 2008, quando ele perdeu a eleição para prefeito de Salvador. E eu chamo a atenção para esse aspecto. Neto produziu um livro que ele publicou e distribuiu para as pessoas, que é onde já tinham ali as diretrizes de um possível governo dele. E isso ele repetiu em todas as campanhas dele, né? São diretrizes. Muitas delas se transformam em projetos, em ações efetivas, né? E, lógico, dá para o eleitor que queira, né, se dedicar um pouco para conhecer as propostas do candidato, eu diria uma maior segurança. Acompanhe aquilo ali, ó, durante os 4 anos que ele é prefeito ou governador. Isso deve acontecer com todo governante. E mais importante do que isso, aquilo que é diretriz, que ele incorpora ao plano de governo dele. Você é testemunha disso, né? Quantas reuniões de planejamento estratégico, de 3 em 3 meses ele reúne toda a equipe, cobra o desempenho, né? Marco de entrega, valor ali aplicado, recursos garantidos no orçamento. Ou seja, é fácil governar dessa forma porque você consegue manter um ritmo, uma disciplina, né? Para não se perder no meio do caminho. Você falou de estilo de governantes, eu acho que isso eu diria, admissível, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito de ser. Isso é empregado também na administração, né, na condução da gestão. Mas uma coisa que não pode faltar, eu acho que aí eu como administrador público, né, é o planejamento, né, estabelecer metas, estabelecer um compromisso com o orçamento, né, não pode ter aí nenhuma falha. E o que a gente assiste hoje na Bahia é a propaganda, eu diria, desinformando, ou melhor, eu diria, construindo a realidade. Então, você falou da educação, eu falei da pior educação do Brasil, você falou que, né, o candidato do PT é ex-secretário de Educação, e você liga o rádio hoje no carro ou em casa e é propaganda o tempo todo que está investindo 3,2 bilhões de reais em educação. Ora, Odorico Tavares fechado, as escolas passaram, do ponto de vista físico, eu já falei aqui no nosso bate-papo, do ponto de vista do conteúdo, né, com, por exemplo, 0 minuto de aula à distância, mas do ponto de vista físico também muito precárias, em 16 anos.
E aí chega agora pré-campanha e você vai ver na campanha o marketing imperando, e a gente chegou a ter um determinado momento aquele slogan, né? Eu gostaria de morar na propaganda do governo. Né? Então a gente não pode se iludir com isso, né? Tem que trabalhar com a realidade, né? Com a perspectiva que a gente tenha realmente de poder. E o eleitor está cada vez mais sabido, cada vez mais inteligente, observando esses aspectos. E sabe o que é que está doendo na barriga dele, né? Ele todo não sabe, não adianta você falar uma coisa que ele sabe. Você vai dizer assim, olha, eles estão construindo até uma escola aqui no Imbuí, né? O Rômulo Almeida e a Angelita deixou de existir, né? E estão construindo uma escola até grande e tal. Mas o que a gente vê, as queixas que a gente ouve, né? Que a gente lê da educação são terríveis, né? Do governo do estado, como a segurança agora, né? A segurança também eu acho que o governador, o secretário de segurança, na verdade, você sabe que existe, mas você não sabe nem quem é, né? Você não conhece ele, eu mesmo não sei quem é, vejo assim, vi ontem numa infeliz colocação dele defendendo os drogados, dizendo que ele não ia, que tem gente que ele é amiga dele, que fuma maconha, que trabalha o dia todo, essas coisas que não caiu bem a declaração dele, e que ele não ia, que quem criava violência eram os ricos e a classe média. Eu lamento muito, até mesmo porque a gente precisa fazer também uma retrospectiva, né? Nós tivemos um secretário de Segurança Pública, que era policial federal, delegado da Polícia Federal, passou pelo governo de Wagner, pelo governo de Rui, e depois foi afastado, não se disse por quê, por exemplo, e era tido como uma pessoa, eu diria, competente, né? Pelo menos se comunicava muito bem, prestava contas de alguma forma. Por outro lado, independente de quem esteja, o que a gente precisa analisar o desempenho dos governos é pelos indicadores. Então não é possível que a Bahia venha se repetindo ano a ano como a maior taxa de homicídio, o pior estado no mapa da segurança no país, e a gente fica olhando... Hoje saiu uma reportagem dizendo que a Bahia é o estado líder em crimes violentos no Brasil. Pois é, e outra coisa, e jogar a responsabilidade para os outros. Não é só o secretário Mandarino que está falando umas pérolas dessa, né? Eu tenho amigos que fumam maconha, mas que trabalham normalmente. Eu acho que todos nós podemos ter. Muitas vezes a gente pode ter até um usuário dentro de casa, né? Com um jovem, um filho que possa ter. Não é isso que vai, né, ser a motivação de diálogo de um secretário de segurança, por exemplo, com as forças policiais, né, que estão ali para combater. Se há algo que é ilícito, você não pode estar tratando isso como uma coisa que é lícita, uma bandeira, uma coisa comum. Como eu disse, por exemplo, ele é a favor da descriminalização, ok, essa não é uma bandeira da Bahia, isso tem que ser em nível nacional. Ele pega a bancada de deputados e cobre, por exemplo, que o Congresso Nacional reúna, inclusive para se fazer uma reforma do Código Penal brasileiro, né, porque de fato eu acho que tem algumas regras que elas estão prejudicando muito o combate à criminalidade, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho amor ao próximo. Então, se eu posso dizer que isso é uma similaridade com o direito humano, eu diria que sim. Mas é claro que a gente precisa seguir regras, né, cumprir realmente com um sistema prisional que possa ele ser transformador das pessoas e não colocar pessoas ali que sejam, logicamente, jogadas num depositório de gente que possa até prejudicar essas pessoas quando saem. Mas o que eu me interesso mais nesse discurso todo, nessa discussão toda, é que a gente não vê consequência positiva da propaganda que é dita. Ontem eu assisti uma entrevista, eu acho que é do subsecretário, dizendo que o governador autorizou agora, depois de 15 anos, não sei quanto tempo, a compra de, na verdade, 1.000 fuzis. Ora, bacana, né? Gente, aonde que isso está associado? Né? E aonde que isso está associado, por exemplo, a uma questão da obtenção? E chamar a atenção por último, o governo do PT, Evaldo, você também conhece isso de perto pela sua atuação em diversas comunidades populares aqui da nossa capital, resolveu logo no início implantar uma estratégia importando do Rio de Janeiro as bases comunitárias de segurança.
Só na região do Nordeste Amaralina, onde eu atuo, tenho um prazer de circular ali em todas aquelas ruas, ladeiras, vielas, escadarias. Eu tive um lotinho lá também. Eu sei. Pouco, mas tive. E você me ajudou lá no Vale das Pedrinhas, lembra ali daquele aquelas pontilhão ali, foi. tudo, que hoje ali é uma praça belíssima e tudo. Lá atrás a gente já teve trabalhando junto ali. Mas o governo implantou 3 bases comunitárias de segurança pública dentro do Complexo Nordeste Amaralina. Sabe o que eles fizeram com o Centro Social Urbano? Fecharam. Está fechado? O centro, não utilidade alguma. O Centro Social Urbano, no governo de Paulo Souto, ali foi implantado o Viva Nordeste. A juventude Nordeste Amaralina tinha uma alternativa pela cultura. Valéria mesmo não funciona também. Nenhum Centro Social Urbano. Eu propus, quando Paulo Souto foi candidato na última vez, a ele recepcionar, ou melhor, recepcionar a ideia, mas de que ele tomasse a decisão de transferir para a Prefeitura de Salvador, municipalizar os centros sociais urbanos, porque eu tinha certeza que a Semineto, se pega esses equipamentos, transformaria eles como, por exemplo, o Subúrbio 360, o Céu de Valéria, onde você tem teatro, onde você tem assistência social, esporte ativo, como tem aqui em Itapuã, né, essa parceria com o Daniel Alves ali no Centro Esportivo Armindo Biriba e tantos outros. Tem aqui em São Marcos, você conhece esses equipamentos. E o Estado simplesmente... qual é a política de promoção social do governo da Bahia, no nosso Estado e aqui em Salvador? Não existe. Então é dessa forma que eu acredito. Você tem a pior educação do país, você não tem assistência social. Como é que você quer fazer segurança pública apenas com fuzil, enfrentando a criminalidade que está muito mais equipada? Você implanta uma guerra, e essa guerra está chegando na gente, e pega qualquer um. Né, dos mais pobres que estão ali perdendo seus celulares ou perdendo sua vida. Teve uma moça decapitada, foi encontrada agora no... E aí teve uma senhora dentro de um apartamento e teve uma família dentro de Itaigara. Ou seja, está pegando do pobre aos mais ricos, essa violência está chegando. E muitas vezes praticadas por jovens que não têm outra alternativa, porque vê o pai e a mãe desempregado, né, não vê nenhuma assistência, a escola não motiva mais para ele estar ali tendo uma perspectiva de vida, e ele é cooptado. E ninguém nasce bandido na testa já carimbado que é marginal. Então, essa é a política da Bahia, tem que ser dita, tem que ser enfrentada, e eles reconhecendo isso para que isso seja um fator de mudança. E essa situação que a gente está passando ultimamente aí, isso chega ao ponto que atinge todo mundo, e as pessoas, como você falou, querem renovar, querem uma mudança, querem alguém que possa trazer uma nova esperança, um novo momento. Eu espero que essa eleição seja de paz, porque a gente está vendo dois extremos aí agressivos, mas espero que a gente tenha uma eleição aqui, né, mais tranquila, né, cada um colocando seus projetos aí, e o povo decidindo quem é o melhor para o estado da Bahia, quem é que pode nos representar, né? E eu mesmo, eu já tenho meu candidato, que é o mesmo seu, né? A gente já tem, você cabo eleitoral dele, não tem a menor dúvida. Espero que a gente ganhe o primeiro turno. Então, a Bahia, aliás, a Bahia espera. Eu disse ele outro dia numa mensagem, a Bahia está te querendo, rapaz. Mas me diga uma coisa, o prefeito Bruno Reis também vai ajudar muito, porque está sendo um grande prefeito, né? Obras, todo dia obra, por causa o mesmo ritmo, né, de Neto, e a gente percebe que viveu muito tempo com o Neto, viu qual é o trabalho, aprendeu muito do que Neto fazia e aprendeu bem, né? Mas você me falou que ele assinou o plano de carga e salário da Guarda Municipal? Foi Exatamente, plano, né? Exatamente. O primeiro, boa medida isso. Primeiro, admitir, ou melhor, dizer que Bruno não é nenhuma surpresa. Para a gente que acompanha ele, né? Eu conheci Bruno há 23 anos, dentro da Secretaria de Educação, quando ele iniciou ali uma assessoria à Semineto. A gente sabe da capacidade de trabalho dele, é impressionante. Eu até, essa semana, como foi o aniversário dele, eu fiz uma homenagem a ele, dizendo assim, esse transpira, Bruno transpira, né? Trabalho, enfim, é um cara que é impressionante, assim, a sua capacidade de dedicação e de entrega. E é claro que eu espero que Deus dê sabedoria a ele, continue dando sabedoria a ele, porque ele tem muito ainda por fazer pela cidade. Assume dia 1º de janeiro, pandemia em curso,
Menos de 3 meses depois, e saiu muito houve bem. aquela, sei lá, terceira, quarta, segunda onda da pandemia em março do ano passado. Se saiu muito bem, né? Da mesma forma como o Neto conseguiu bem conduzir, a gente teve na atuação e na presença dele muita firmeza, conforto para mitigar, para minimizar tudo isso que a gente passou e ainda passa aqui na cidade. Então, daqui para frente, eu acho que se tudo confirmar, essa pandemia realmente passar de vez, a gente tem tudo para poder ver. Vai inspirar melhor, né? Para a gente poder ver ele trabalhando bem. Mas ele realmente encaminhou para a Câmara e nesta semana nós aprovamos em caráter de urgência, urgentíssima, o plano de cargos e salários dos guardas civis municipais. Eu fiz até uma homenagem naquele momento, reconhecendo essa iniciativa, porque ela tem que ser trabalhada, você sabe disso, fazendo justiça, inclusive ao secretário de gestão, Tiago Dantas, que conduziu todas as negociações. E, acima de tudo, né, um reconhecimento que a gente que fala de segurança, a gente sabe que tem que falar com o cidadão que muitas vezes vê no guarda civil aquele que é responsável pela segurança patrimonial. É como se as pessoas esperassem que o guarda civil municipal estivesse ali na portaria de uma repartição, cuidando de uma escola e tal. Eu explico isso direto às pessoas. Querem que o guarda municipal vá lá combater o marginal, prender, não é isso, claro, o trabalho não é isso. É isso. Mas, mesmo não sendo essa a competência e atribuição, a Guarda Civil Municipal de Salvador ela conseguiu se aperfeiçoar muito, desde que João Henrique, fazendo justiça, criou a guarda, né? Ela veio na gestão de Neto e agora na gestão de Bruno com esse plano de carreiras, por um plano de cargos e salários, se qualificando, melhorando bastante. E amanhã, ou seja, na sexta-feira, dia 20, às 9 horas, o prefeito vai estar sancionando. 21 é amanhã, 20 né? Hoje estamos 19, na quinta. São 19 hoje. Dia 20, sexta-feira, 9 horas da manhã, ele está sancionando, transformando em lei já. E eu tenho certeza que guardas, mulheres e homens que fazem essa Guarda Civil Municipal vai ter melhores condições de trabalho ainda. A Guarda Municipal, para mim, foi um grande acerto do governo de João Henrique. Outro dia falei até com ele isso, ele estava falando João Henrique é uma pessoa que eu gosto muito, quero muito bem a ele. Eu também. E eu disse, eu já convidei até ele para vir aqui, ele disse que vem aqui. Eu disse a ele, tem tanta coisa que o senhor fez nessa cidade, que é preciso que o senhor vá lá para dizer. Porque as pessoas criticam muito, mas a gente que trabalhou no governo sabe o que ele fez. A gente fez um Réveillon uma vez que foi um negócio louco, né? A gente até tivemos que abrir a orla que estava fechada, não tinha como fechar, as pessoas ficaram loucas lá e tal. E a Guarda Municipal foi porque elas fazem muito mais do que realmente ela está nas atribuições dela, né? A gente sabe disso. E cada dia que passa, os prefeitos, como o Neto, agora Bruno, dando mais condição para eles trabalharem, com certeza vai ser, cada dia melhorar a atenção deles, né? Eu não tenho dúvida disso. E é claro, a gente espera que possam vir novos concursos, né? O ingresso de novos guardas. A gente utilizou, e você lembrou de Réveillon, inclusive a Guarda Civil nos carnavais. Nos carnavais, né? Trabalham. Muitas vezes na pista mesmo, para pista, poder garantir. Ajuda muito, a gente tem uma passarela oficial de desfile ali no Campo Grande, que ela deve garantir. Como a Trans Salvador, que para mim é um dos órgãos de mais competências, um dos mais competentes da prefeitura. A Trans Salvador, eu fui secretário de transporte, eu conversava com eles, eu coloquei no meu carro um rádio que eu falava diretamente com o pessoal. E as pessoas criticam muito porque as pessoas se chateiam porque o guarda municipal só aparece, o guarda da Trans Salvador, quando a pessoa é multada, né? Eu nunca fui multado na minha vida, né? Eu não procuro agir dentro do Código Brasileiro de Trânsito. Então, se você não age, que só é multado quem erra. Ninguém vai ser multado porque eu dou certinho. Agora você chega na paralela, você vê celulares, mensagens, você vê gente passando mensagem no celular. Você liga o pisca para entrar no lugar, as pessoas não deixam você passar. Aí o mão do lado de fora, tudo isso é infração. Me permita só fazer Pode falar. O programa é seu. Não, é só uma coisa muito importante disso que você está colocando. Nós temos ainda muito tempo, pode falar. É comum quando a gente viaja, sobretudo para algumas cidades, até brasileiras mesmo, não vou dizer nem para o exterior. Eu considero realmente o trânsito de Brasília é um trânsito bastante educado, né? E algumas outras cidades, Curitiba também eu conheço.
E a gente costuma ouvir, né? Muitas vezes o barbeiro chamado de baiano. Baiano, fez uma baianada. Como em São Paulo, né? Em São Paulo. Mas isso não é de graça. Eu acho que a gente não tem um motorista, né, um condutor muito bem educado. E eu vou dizer para você, isso, entre outras coisas, é culpa da formação. E o Detran tem um papel fundamental nisso, né? A gente vê essas escolas de trânsito hoje, mas a gente não vê um reflexo. Não vê. Então tem uma coisa, a gente está falando de educação, isso pode ser incorporado, inclusive, na grade curricular da educação, né? E isso ir para uma linha de transformação, ou seja, da educação das pessoas, né, de formação das pessoas, para que a gente possa ter, de fato, um reflexo, aí sim, na prática, no dia a dia ali, da que a gente vê na rua. Então só me chamou a atenção por isso aí. É verdade, eu vejo isso porque eu acho que as escolas, né, as escolas que ensinam, né, as autoescolas aí que ensinam os motoristas, eu acho que eles preparam muito para tirar a carteira, né, para o teste ali e tal. Mas o que a gente vê, rapaz, é uma desobediência, mas é uma coisa gritante. As pessoas não querem nem lhe dar passagem. As pessoas dobram à esquerda, faz a conversão à direita sem nenhum sinal, né? E o que mais me assusta hoje no trânsito são os celulares. As pessoas ficam o dia todo você vai na frente, viu, devagarzinho, o cara está no celular. Daqui a pouco ele joga para um lado, joga para o outro, não quer nem saber quem vem atrás, quem vem do lado, né? Mas nosso querido Cláudio Tinoco, vereador de Salvador, futuro deputado, se Deus quiser, pré-candidato a deputado estadual. Me diga uma coisa, falamos de Bruno Reis, nosso grande prefeito, falamos da cidade de Salvador, falamos do nosso pré-candidato a Semineto, falamos da sua andança para o Estado e a nossa Câmara Municipal. Me conta esse imbróglio que teve aí na reeleição do atual presidente Geraldo Júnior, que Augusto Aras está contra, Blanco está contra, está todo mundo contra. E eu soube que a Câmara não respondeu no tempo hábil, né? É verdade. Perdeu o prazo? Rapaz, eu queria que você estivesse lá. Eu tenho certeza que se lá você estivesse na Câmara, você estaria ao meu lado no dia 29 de março, na sessão solene, convocada de última hora, menos de 3 horas antes da sessão, pelo presidente, para reelegê-lo presidente da Câmara Municipal para o biênio 23 e 24, ou seja, 9 meses antes do prazo que nós aprendemos. Pela primeira vez em Salvador. Pela primeira vez, a gente aprendeu, a gente estuda aquele regimento interno, a lei orgânica, né, para a gente poder cumprir as leis e fazer leis. Infelizmente ele mudou numa sessão que não tinha na ordem do dia, na pauta de votação, esses projetos, numa semana antes, de uma forma que induziu muitos vereadores ao erro, a grande maioria dos vereadores ao erro, inclusive eu. Sou muito atento à ordem do dia, sigo ela, pego ela impressa, e não tinha nenhum projeto que modificasse a lei orgânica do município, criasse novas resoluções para antecipação de eleições, mudasse a substituição hierárquica da mesa executora. Eu sou corregedor da Câmara Municipal e presido o comitê de ética da Câmara, né? Então, eu preciso ter propriedade para poder ocupar essa função. Então, eu conheço o regimento, conheço as regras. Então, eu fui induzido ao erro. No dia 29, eu expus tudo isso por uma questão de ordem no plenário. Infelizmente, o presidente daquela sessão solene, o vereador estimado Edivaldo Brito, entendeu que minha questão de ordem era indeferida, né? Então indeferiu ela e continuou a sessão. Mas eu não vou me alongar muito nisso, porque tudo isso tem sido repercutido, a gente já tem ações na Justiça, o nosso partido, União Brasil, em nível nacional, entrou com essa ADPF, que é uma das ações, a arguição, né, do descumprimento de preceitos fundamentais. Está na mão do Cássio, né? Está no Cássio Nunes Marques, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu tenho certeza, Evaldo, sem receio algum, de errar. Eu acredito na justiça, muitas decisões da justiça podem contrariar os nossos interesses, a nossa percepção, a nossa vontade até, mas eu estou convicto que o presidente Geraldo Júnior ele não assume a presidência da Câmara a partir de janeiro de 2023. Eu estou vendo aqui, eu tirei essa reportagem aqui para aqui. Augusto Aras se manifesta contra a reeleição de Geraldo Júnior.
Câmara não se manifesta em ação contra a eleição, que vai ter a decisão sem a defesa deles, né? E a AGU diz que a reeleição de Geraldo Júnior foi inconstitucional. Pois é. E olha, e vamos lá, para os seus ouvintes acompanharem esse raciocínio. Dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu, né, indeferindo um pedido que foi feito ao Supremo, as reeleições de Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados e de Alcolumbre, que era presidente do Senado, exatamente porque eles estavam ali na mesma legislatura. Então foram suspensas essas reeleições por decisão do Supremo, que interpretou a Constituição do Brasil, e isso teve reflexo. Nelson Leal, meu querido amigo Nelson, era presidente da Assembleia Legislativa, ele chegou a ensaiar. E assim, muitas vezes, isso não parte nem de quem está na presidência, parte do conjunto dos vereadores, que gosta muitas vezes do trabalho e ali e tal, tá dando certo. Mas infelizmente não dá, porque existe um princípio da pluralidade partidária. Isso. Nós não podemos deixar, como a gente não pode ter um presidente da República por 10 anos, não pode ter um governador por 10 anos, né, um prefeito por 10 anos, nas câmaras legislativas só podem ter 4 anos, desde que seja 2 anos de uma legislatura, e se ele se reeleger vereador ou deputado, ele pode ficar 2 anos da próxima legislatura, que é uma nova legislatura, é uma nova composição. Depois disso, não. Então, se fosse Geraldo Júnior, se fosse presidente da Câmara, já tivesse sido reeleito, estivesse no meu primeiro biênio, eu nem iria propor isso. Até mesmo porque acho que eu diria, um ataque à sociedade que vê na Casa Legislativa aqueles que fazem a lei. Como é que você descumpre a lei? Então ele vai, eu diria, até ficar, constrangido quando o Supremo fizer o julgamento final. Eu não tenho dúvida, não vai ser permitido. Mas aí, para que seus ouvintes entendam, ele, além de fazer a modificação da lei orgânica para garantir a reeleição e a antecipação da eleição, ele mudou a regra de substituição dos membros da mesa. Então, se ele não puder ser, há uma vacância, uma vaga do cargo de presidente. Ele mudou a regra, que antes teria que ter uma nova eleição. Aí ele jogou para que o primeiro vice-presidente substitua automaticamente e botou alguém que é coligado dele. Infelizmente, nem isso vai dar certo. Eu tenho certeza que a justiça será feita para que a gente possa ter o respeito que ele sempre preconiza, mas que a gente tem que cultivar na verdade, na realidade. A gente não pode estar dizendo as coisas e não fazendo as coisas. Isso. Então a gente tem que ter isso. Então eu acredito muito que esse processo agora está na justiça já. O que é que poderia ser feito? E você vai, tenho certeza, concordar comigo se nós lá estivéssemos, o que eu já defendi. Resolve isso, anula, gente, reúne os líderes, reúne os 43 vereadores e vereadoras. Gente, eu quero fazer aqui um reconhecimento, né? Fui ainda para um projeto, né? E olha que ele mudou isso, se reelege, no mesmo dia estava anunciado que ele iria compor a chapa do PT, saindo depois de 1000 anos de aliado de Assemineto, de Bruno Reis e tal, para se associar ao PT para poder ser candidato a vice-governador. Então, eu tenho um projeto político aqui, é incompatível e tal, vamos anular isso aqui, deixa a eleição para dezembro, deixa a eleição passar, a eleição de outubro, e é claro, deixa os vereadores estarem. Veja que nós tínhamos naquele dia 2 vereadores, Kiki Bispo e Luiz Carlos, o mais votado de Salvador, que eram secretários. Os 2 tinham manifestado publicamente uma pretensão de ser candidato a presidente no próximo biênio. A convocação e toda essa armação foi feita e tornada pública menos de 3 horas antes da sessão. Você que já foi secretário, teria tempo você ir ao prefeito, publica aí minha exoneração agora numa edição extra do diário, porque eu tenho que correr para cá para ser candidato? Cara, tem que ter diálogo, tem que ter propósito, tem que ter acordos para isso. Então, ou seja, foi até antidemocrático. Ou seja, sobre interesse pessoal, eu já vou tirar 2 concorrentes aqui, dá certo por isso. Então, são essas coisas todas que a gente lamenta. Agora, mais importante, só para fechar isso, é o seguinte: quem quiser que reconheça, quem quiser que aguarde a justiça. Mas a Câmara precisa funcionar. O presidente tratorou o regimento simplesmente porque nós reagimos a tudo isso
e colocou apenas membros da oposição nas duas principais comissões. Eu sou o que modificou as comissões todas, né? Você sabe, as comissões elas são formadas para durar, e eleito presidente e vice para durar 2 anos. Nós fomos eleitos, tem uma ata, você foi eleito, composta aqui, tal, foi para 2 anos, simplesmente com 1 ano. Ele chegou no início desse ano, apresentou uma resolução lá. Muitas vezes tem a conivência de alguns, né? Ou conscientes ou não conscientes do que estão fazendo. Não quero aqui colocar, muitos até são iludidos, induzidos ao erro mesmo, ou engabelados, como eu me senti engabelado realmente, mas enfim, não quero entrar nesse mérito do qual é a posição. O que eu quero é a minha posição ser clara. Então, modificou as regras, simplesmente recompôs, ficou renovando de 15 em 15 dias, até um dia que a gente reagiu a isso. Quando a gente reagiu, ele aí fez o contra-ataque, fazendo uma composição também sem publicar o cálculo da proporcionalidade entre os partidos, entre as bancadas, compôs unilateralmente, por ato muito exclusivo dele. E a gente tem sido contra tudo isso, representamos o Ministério Público, entramos com ação na Justiça. Infelizmente, você sabe, eu estou 10 anos vereador de Salvador, eu nunca fui contestar nenhuma decisão, até um projeto meu, se for rejeitado e tudo, a gente está no campo democrático para debater, para discutir, e a maioria, logicamente, fazer as escolhas em prol do interesse público e do interesse da cidade. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que já está na Justiça, agora tem que continuar a Câmara trabalhando, que não pode parar, né? Ali a cidade passa por ali mesmo, não tem jeito, tudo da cidade passa por ali, o prefeito precisa de uma Câmara atuante, né? E esperamos que a Justiça decida o que for mais legal. Eu acho que, concordando com você, eu acho que o passo mais importante dele seria agora fazer isso. Ir lá e olha, vamos acabar isso aqui, vamos desmanchar isso aqui, não deu certo, eu pensei uma coisa, foi outra, né? Não ficou bem. Estou aí nesse projeto meu, que ninguém pode impedir que ele vá para o projeto dele, né? Claro. Cada um pensa o que quer, porque ninguém está discutindo isso. E que a Câmara funcione novamente para não prejudicar a cidade nem a nossa população, né? Em falar em população, você tem aqui no Imbuí uns votinhos também que eu sei, e tem muita gente que gosta de você, né? Que bom, né? Nós estamos aqui com o nosso querido Vinícius ali, ó, na operação, o nosso Rodalega, chama ele de Rodalega. E André também, que André é empresário, também está aqui, tá doido para aprender, né? André tem a empresa dele, é vizinho aqui meu do Quinta do Imbuí, é empresário da rede de internet, né? É empresário da internet. E aqui no Imbuí, você precisa vir mais no Imbuí, vir aqui. Eu estou sempre aí, quando posso, jogando meu dominó ali na pracinha. Os velhinhos ali, a gente joga dominó. Mas a cidade precisa de muita coisa, viu? Aí precisa, eu vou te chamar de Cláudio Tinoco, nosso vereador, pré-candidato a deputado estadual. E eu espero que você faça também no estado da Bahia, nessa cidade que você vai representar, o que você faz, a luta que você faz em Salvador. Porque a gente sabe da sua capacidade, a gente sabe do seu caráter. Conversar com você é a garantia que o acordo será cumprido, né? Você não tem jogo duplo, você não tem jogo nas costas, bola nas costas. Então eu acho que se você for deputado estadual, quem vai ganhar somos nós. Quem vai ganhar é o estado da Bahia, quem vai ganhar é o futuro governador, né? Que vai ter um aliado lá com competência, com conhecimento, né? Preparadíssimo para poder representar o nosso estado e os interesses do estado da Bahia, não só aqui no estado da Bahia, mas lá buscando outras coisas fora daqui, né? Você que tem conhecimento da máquina, tanto da máquina municipal quanto da máquina estadual, que também foi secretário do estado, e lhe dizer que aqui está à sua disposição, aqui, né? Obrigado. Aqui o podcast muito bem dito, nós estamos começando agora, esse é o 4º, né? O quinto programa nosso, eu ainda estou aprendendo muito, né? Cada dia a gente vai aprendendo, mas me diga qual é o projeto que você tem para ser aprovado, ou que você...
E me diga também assim, o que é que você pensa? Qual o projeto que já tem na sua cabeça para ser sendo deputado já? Você deve ter. Muito bem. Primeiro, realmente eu tenho uns votinhos aqui no Imbuí, nessa região. Eu sei. Afinal de contas, minha família, eu apesar de não ter morado aqui, eu até namorei aqui. Foi? Já tem muito tempo. Muito tempo. Mas tem a igreja que você... Mas tem minha família, né? Meu irmão morou no Rio das Pedras, minhas tias muito queridas moram aqui no Imbuí também, meus sobrinhos. E é claro que eu tive e tenho uma relação muito afetiva com a Igreja Batista Metropolitana, com o pastor Abraão e toda aquela comunidade dali. E é claro que isso é o que basta para que a gente possa ter também consideração e respeito, mas eu quero lhe dizer, diante disso tudo, eu tenho o reconhecimento da sua, assim, a sua representação aqui, né? Você tem essa característica de se manter aqui durante praticamente toda a sua vida, né? Morando aqui, lidando. Não é só 42 não anos. É só o dominózinho, não, lá e tal. Eu sei que você trabalha muito, né? Defende muito, e eu acho que a gente tem que. Eu sou apaixonado pelo Imbuí. Eu tenho. Estou apaixonado. Eu lembro exatamente de toda essa intervenção aqui, né? De cobertura do canal, da implantação da praça, desses bares aqui, a sua luta, né? Você sabe disso, então não tem nem por que a gente, né, tratar bate-facho. Você já deve ter entrado ali dentro d'água, né, botando ali seu corpo, seus pés, né, ali dentro para poder prestar solidariedade e tal, mas também já vi você defendendo uma solução para aquele problema que é um problema grave realmente, né? Mas enfim, olha, eu tenho alguns projetos que eu considero importantes na Câmara. Estou agora defendendo, inclusive, a aprovação de um deles, que é o Projeto de Lei 08/2022, que trata de uma revisão da lei que é de minha autoria também, no meu primeiro mandato, e em 2015 foi transformada na Lei 8899/2015, que é a lei que regulamenta a atividade dos guias de turismo aqui na nossa cidade de Salvador. Me lembro dela. Pronto, a gente precisa fazer uma revisãozinha nela para melhorar mais a fiscalização dos guias clandestinos, né? Então, valorizando a categoria e, sobretudo, dando mais conforto, mais segurança aos visitantes, aos turistas da nossa cidade, fazendo com que os guias que são cadastrados no cadastro, os guias que são reconhecidos pela Secretaria Estadual de Turismo, que sejam reconhecidos pelo município de Salvador, estejam realmente em atividade, conduzindo as pessoas à nossa cidade, né? Então, isso é muito importante, porque Salvador é uma cidade muito ampla. Você pode levar isso para alguma cidade do interior que tem turismo, com né? certeza. Eu tenho conversado com os guias e muitas empresas, pequenas empresas, que fazem o turismo, o guiamento, inclusive o receptivo na região da Chapada Diamantina. Mando aqui um abraço para Vini, do Andarilhos, para... Vini aí. Vini também. Né, para Joaldo lá dos Sigo Guia de Lençóis, Vini ali da região de Mucugê. Então eu tenho conversado. Não sei se chego ainda até o final de maio ou iníciozinho de junho a Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha, Belmonte, trabalhando ali na Costa do Descobrimento também com os setores de turismo. Então essa é uma das bandeiras que eu quero levar para a Assembleia. Hoje não tem nenhum deputado ou deputada que seja ligada ao segmento do turismo, que tenha entendimento dessa atividade. A gente sabe o potencial que tem a Bahia, né? E se tem uma das coisas que a Bahia ficou muito para trás, sobretudo em relação a estados como Ceará, Pernambuco, Alagoas, né? É pelo turismo, falta de apetite do PT, desconhecimento. E o futebol também, né? No futebol, e o futebol também, estamos atrás de tudo isso. Né? A gente ainda está na B. E lá entre os quatro, né? Nesse momento eu sou A. Nós somos A. Né? Lógico que se eu fosse presidente do meu esquadrão de aço, a gente estava na primeira divisão ainda. Mas aí é papo para outro programa. Com certeza. Você já ouviu o Bobô, né? João Marcelo já passou por aqui. Luiz Antônio, goleiro Luiz também. Antônio, não vou falar de futebol, não deixa para eles que conhecem. Mas diga aí. Então, essa coisa do turismo será uma bandeira minha se eu chegar à Assembleia, né? A educação também, é o meu conhecimento da educação no Estado. Eu tenho visitado algumas cidades, levantado exatamente essa mobilização, né? A gente precisa ter uma atenção, Evaldo, com essa educação do ensino médio, que é para os jovens, né? Que tem uma perspectiva, inclusive, já de formar ali
tecnicamente ou profissionalmente. Eu estive, por exemplo, na cidade de Jaguaquara, um dos colégios mais antigos da Bahia, chama-se Colégio Telo Egídio. O Egídio é meu tataravô, Egídio de Almeida. Eu sou Melo, meu avô era Josias de Almeida Melo, neto de Egídio. E essa escola, há 20 anos atrás, Heraldo Tinoco conseguiu transformar ela. Ela continua como uma escola que é mantida pela Comunidade Batista, a Convenção Batista Baiana. E Heraldo conseguiu implantar uma escola estadual rural, técnica rural. Né? E há 20 anos isso funcionou. De 2017 o governo do PT começou a tirar a verba, esse ano já não repassa mais um centavo. Uma região totalmente vocacionada para a agricultura, riquíssima do ponto de vista do hortifruti. Então a escola rural, técnica rural, ela forma crianças, inclusive em regime de alternância. Esses crianças passam 30 dias dentro da escola rural, 30 dias elas voltam para suas casas na zona rural para poder empregar o conhecimento técnico ali. Enquanto isso, outra turma vem para a escola, ou seja, é uma escola de alternância, um modelo que infelizmente o PT está deixando praticamente. Só não fechou pela força da Convenção Batista Baiana, e é com essa atenção que a gente quer levar para a Assembleia também o nosso conhecimento, a nossa bandeira em prol da educação na Bahia. E você poderá ser um grande presidente da Comissão de Turismo da Assembleia, né? Vou esperar mas você tem know-how, assim, não existe eu hoje. Gosto muito, você conhece, tem conhecimento, né? Tanto na Secretaria de Cultura como na Saltur, que a Saltur, na verdade, com você ela apareceu. A Saltur só aparecia no Carnaval, você sabe disso, né? É verdade. Você, quando entrou lá, passou a... Né? É verdade. A você viajar, você promover a cidade, o ponto turístico, atrair, né? Foi muito. E como já falei aqui, os carnavais que você só, né? Eu me lembro você abatido, não chegava na quarta-feira de cinza, mas todo mundo satisfeito. Esse é o melhor carnaval do ano, né? E no ano que vem é o melhor carnaval. Mas nós estamos chegando ao final. Eu lhe chamo pelo carinho, mas nosso Cláudio Tinoco, vereador, pré-candidato a deputado estadual, quero agradecer aqui a sua presença, dizer a você que fiquei muito orgulhoso de você estar participando aqui do nosso podcast, e diga ao nosso prefeito que está à disposição aqui dos nossos secretários, de quem tiver interesse em vir aqui bater um papo, viu, falar. Espero ele me dar um dia chegar aqui, ele é a vice-prefeita, né? Vamos ver se ela... Estive com os dois hoje, viu, lá em Canabrava, entregando mais 148 casas do Morar Melhor. Tenho certeza que será uma ótima oportunidade para a Ana, ela que tem trabalhado muito. Eu tenho certeza que Bruno também fará questão de vir aqui um dia bater um papo com você. Ele tem muito carinho por você. E eu por ele. Inclusive, Evaldo Júnior está fazendo um belíssimo trabalho, me permita aqui. Só não quer ser político, eu chamo ele para, rapaz, você é candidato. Não, meu pai não quer saber disso, não, isso é com você, não quer saber de jeito nenhum. É isso aí, quando é tocado, eu não sei se um dia eu for tocado, né, quem é vocacionado um dia... mas ele está feliz com o que está fazendo. Mas o que importa é isso, é o trabalho que ele está fazendo, é um trabalho que está sendo reconhecido. Eu, como um representante da cidade, sou aqui de público reconhecendo esse belo trabalho dele. Ele está muito feliz com o que está fazendo, está empolgado, isso é bom. Ele não erre, vai em linha reta, entendeu? E ele, que eu pude mostrar a ele que tem que ser feito, né? Ele está fazendo, e aí ele é muito inteligente também. Graças a Deus eu tenho uns filhos assim, muito determinados quando faz uma coisa, ele está muito feliz mesmo. É muito amigo de Bruno também, né? E até teve com você, parece que foi ontem, ele me falou, meu pai, eu tive com o Tinoco, ele disse que, um dia que você teve com ele, não, eu ia tal dia, mas não deu para ir, que eu tinha uma viagem, você falou com ele. Que foi ele essa falou, semana que a gente se encontrou. Ele me falou que teve com você. Eu você. acho que foi na terça, no aniversário de Bruno, que ele teve a entrega, acho que foi terça lá na Praça Municipal. Cláudio Tinoco, meu amigo querido vereador, pré-candidato a deputado estadual, vem aqui me ver um dia no Ibuí, bater um papo. Bora. Andar por aí. Bora. Comer um bode assado aí. Eu posso também fazer uma dupla com você, ou então... Pode. No dominó eu posso ficar contra, só no dominó. Não, aí você pede. Aí você pede. Evaldo, eu que quero lhe agradecer, o orgulho é meu, né? Inclusive participar logo no início, né? Eu sei quanto é difícil, você precisa de realmente um apoio técnico aqui. E você está estudando, eu sei disso, na comunicação.
Tenho certeza que você vai cada vez mais avançando e você tem muito que servir à cidade, muito trazer informações, a sua integridade nos faz realmente muito confortável e, lógico, muito motivado também por ver você progredindo nessa atividade que é tão peculiar, que é de informar as pessoas, gerar conteúdo. Então, muito obrigado pela oportunidade. Também estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Obrigado você, e hoje a gente está na operação aí com o Vinícius, nosso Rodalega, que eu quero, na próxima eu quero botar ele ali também para falar, tem vontade de falar, a gente vai fazer um programa aqui, estamos tentando fazer sobre o racismo, ele vai participar. Boa. Entendeu? Boa. E André também, que na hora que está pegando aí o jeito para começar a soltar também o verbo aí. Um grande abraço, muito obrigado. Dá um abraço a todos os colegas lá da Câmara, diga que eu tenho saudade. Eu deixei de ir porque a gente, quando perde, fica de fora, porque, né? Deixa vocês lá, mas eu estou torcendo pela Câmara. Você porque tem cadeira cativa. A turma lá, a turma é boa, tem muita gente nova, né? É verdade. E a vida é assim, né? Um dia a gente está aqui, outro dia está ali. Política, na verdade, não só o resultado interessa, às vezes a participação também é fundamental, né? Com certeza. Grande abraço, meu amigo. Abraço, meu irmão. Obrigado para você, e muito bem dito. Encerra com Cláudio Tinoco, vereador de Salvador e pré-candidato a deputado estadual.